Boa noite, eu sou Moira Braga, estamos começando mais um bate-papo, projeto Identidades, aqui na Palavra Z, esperando o pessoal chegar. Boa noite, vamos chegando. Olá. Vou botar uma musiquinha aqui que deu certo da última vez. Essa em homenagem ao Edgar Jacques, nosso convidado de hoje. E hoje também eu quero dar um boa noite especial e os parabéns especial para o nosso aniversariante do dia, que é o Bruno Mariós, nosso produtor, criador aqui desse projeto, criador de tantas coisas bonitas. Saudações, meu amigo, parabéns, muito amor, muita saúde, muita inspiração, muitos encontros felizes, que você continue sempre cultivando e produzindo coisas boas para nós, mas principalmente para você, viu? Parabéns. Vamos ver. Não sei se o Bruno já está aqui ouvindo, mas como a live fica gravada, então está registrado aqui meu desejo de parabéns para o aniversariante Bruno. Edgar já está aqui. Edgar, me manda um oizinho, que aí eu te chamo para cá. Oba! Alô, Edgar? Oi, oi. Oi, oi, boa noite. Boa noite, Moira. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui com você. Obrigado, viu, pela lembrança, pelo Imagina, a honra é convite. toda minha, toda nossa. Edgar, gente, é um ator, é E, autor, e canta, cara de pau. Eu sou cara de pau também. mas é importante ser cara de pau para ser artista. Eu acho que sim, senão a gente não sai do lugar, né? Eu acho que não é Acho que cara de pau também, sabe? Eu acho que é ousadia. A gente precisa ter ousadia. Às vezes a ousadia é confundida com cara de pau, sabe? Porque. Ah, mas hum, você sabe que eu é que falo, né, que eu sou cara de pau, assim. Eu é que tô me depreciando, assim. Mas acho que tem um pouco de ousadia mesmo. Acho que tem é um pouco de... talvez um pouco de coragem, assim, sabe? Quando você fala, eu coragem, é, uhum, vou exercitar ousadia isso e aqui. autoestima. A gente precisa de muita autoestima para fazer o que a gente faz. E aí isso às vezes pode parecer cara de pau, principalmente ao olhar dos outros, assim. Mas não é, é autoestima mesmo. Desculpa, né? É isso, é isso. Boa definição, gostei. Tá ótimo, assim. Pra mim tá tudo certo. Edgar, eu dei o título da nossa live de atuar, escrever, criar para viver. Uhum. Você faz isso para viver ou vive para fazer isso? Ai, que pergunta difícil. Pra começar, você já foi com essa, né? Não sei. É, eu acho que eu vivo pra fazer isso. Acho que é isso. Quando eu penso nessa coisa assim de eu vivo disso, assim, eu tenho um pouco a sensação de que é uma questão até financeira e tal. Lógico que a gente quer Uhum. ser remunerado pelo trabalho que a gente executa. Mas eu acho que eu vivo para fazer o que eu faço e eu vivo
ou vim para essa vida para fazer o que eu faço. Acho que tem até uma questão meio espiritualista aí, que às vezes a gente tem um pouco essa certeza, sabe? Porque durante um tempo eu tentava fazer o que eu faço hoje em dia de uma maneira ou outra, assim, de repente fazer personagens que enxergavam e aí a coisa não andava. Porque eu tenho atrofia de nervo óptico, né? Então eu não Uhum, tenho anomalia ocular, então isso não aparece no olho. E aí quando uhum, eu ia pra cena, às vezes eu fingia que eu enxergava, assim, tinha um uhum, treinamento lá de foco e tal. Mas aí a coisa começou a andar mesmo quando eu comecei a falar sobre o meu próprio universo, né? A carreira começou a ter a dar um passo depois do outro quando eu comecei a falar sobre a deficiência visual em cena também, e quando eu entendi a importância que tinha falar também sobre isso. Não que eu ache que eu tenha sempre que falar sobre isso, mas uhum. de alguma maneira, quando eu comecei a falar a respeito, aí as portas começaram a se abrir, aí eu comecei a realmente ter um retorno, né, do trabalho, assim, comecei a entender que tinha ali um nicho que precisava ser suprido de algum jeito. E, e aí você começa a entender que você meio que tem essa missão, assim, né? É uma questão meio vim pra cá meio que já sabendo o que eu ia fazer aqui, por quê, pra quê. Acho que tem um pouco disso. Então acho que respondendo a sua pergunta, eu vivo pra fazer essas coisas todas aí malucas. Interessante. Vamos voltar nas apresentações, assim, que nós dois, imagina, os dois deficientes visuais, os dois somos consultores de audiodescrição e a gente não se descreveu. Eu faço isso É, sempre, as pessoas já estão meio que sabendo como é que eu sou, mas você, por favor, Edgar, se apresente como você gostaria de ser apresentado. bom, eu sou um homem branco, cis, gay, geminiano, tenho cabelos castanhos enrolados, estão bem curtinhos. Eu tô usando umas luzes meio loirinhas assim. Tenho uma pele bem branca, eu tenho sobrancelhas finas, olhos redondos pequenos, nariz grande, lábios médios. Eu tô usando uma blusa acinzentada, assim, acho que é acinzentada. E eu tô com as unhas pintadas de azul metálico. E aparece porque eu coloco a mão no rosto o tempo todo, eu mexo muito a mão. Eu sou uma pessoa que mexe pra caramba com a mão. Esse Que sou eu. demais, adorei, adorei. É, eu sou bem normalzinha, assim, meio basiquinha. Normalzinho, E ainda com um contexto de maternidade, então assim, eu só consigo entrar aqui, fechar o quarto para fazer a live, tipo, faltando 10 minutos para começar. Então, se eu consigo passar uma base no rosto, já tô feliz. Você tá com um bebê de quanto tempo? O Iago tá com 1 ano e 4 meses. Uau, deve estar aprontando todas. Tá uma delícia. É muito Que legal. desafiador, mas a maternidade é uma coisa muito louca mesmo, assim, é muito, muito intensa, é muito lindo. Ah, Me que legal. realizei, assim, era um desejo Eu... de alma e tem um sonho realizado, é muito bom. Ah, que legal. Parabéns. Mas então, eu tenho a pele branca, o cabelo liso, na altura dos ombros, preto, os olhos pequenos, também castanhos escuros. A Nara, que é minha amiga audiodescritora, ela que me descreveu outro dia, eu gostei, assim, que ela falou que eu tenho o nariz nem grande nem pequeno, os lábios finos, o inferior um pouco mais volumoso do que o superior. E isso, eu não sei o que que aparece, né, na altura que a gente tá. Aliás, eu nem dei uma olhada aqui nas mensagens porque as pessoas costumam falar se tá tudo bem, se a imagem Então, tá eu ia até direita. perguntar, assim, porque eu não faço ideia também se eu tô no enquadramento certo, se eu não tô, se alguém falar aí. Pois é, também nem cheguei aqui, porque o meu assistente, que é o meu companheiro, né, o pai do meu filho, ele É. vem sempre me dar uns ajustes, mas ele não tá aqui hoje. Então, gente, se a gente tiver bem aqui, se precisar de algum ajuste, vocês avisam a gente. Por favor. E aí eu tô com uma blusa preta, assim, de manga comprida, e um macacão laranja por cima. Eu não sei, na verdade, assim, o que que aparece, mas é isso, bem normalzinha.
E eu queria saber de você, você é geminiano, quando é que você já disse, né, assim, que tem uma questão até um pouco espiritual, né, da sua vida, né, na arte, a questão da atuação e tal. E como é que você foi se percebendo também nesse lugar? Você foi decidido, né? Sempre quis fazer, se formou lá na escola de teatro e depois veio escrita, ou como que foi assim, o seu processo de descoberta nesse lugar? Eu acho que para mim veio a primeira coisa da escrita, porque Ah, o Babu, eu meu sempre. amor, disse que tá tudo bem. Desculpa te interromper. Eba! Mas bom, Disse lá de longe que tá bem. bom saber, bom saber, bom saber. Eu acho que primeiro para mim, Moira, veio a escrita, porque eu sempre fui muito envolvido com histórias, assim, com ouvir e contar histórias. E aí eu sempre fui essa pessoa que ficava ali ouvindo e criando, inventando histórias e tal, das mais fantásticas possível. E aí colocava os meus discos e criava um clipe para cada música. Era sempre uma história, assim, tinha uma coisa. Você era desses assim que já ficava assim atuando na frente do espelho, dançando, fazendo os No, números? O espelho eu não ligava, mas eu ficava Uhum, atuando o tempo inteiro. Eu ficava o tempo todo, assim, atuando. uhum, Mas eu não sabia o que era aquilo, assim, não sabia que aham, tinha. Eu fui muito pouco ao teatro quando eu era criança, assim. Eu moro em Mogi das Cruzes, né? Moro ainda aqui, que é uhum, pertinho de São Paulo. uhum, A nossa atividade cultural não é tão intensa, assim, aqui em Mogi. E nos anos 80 era menor ainda, né? uhum, Acho, sei lá, também, não lembro. E aí, eu tinha isso das histórias o tempo todo. E aí, com 17 anos, eu fui experimentar numa oficina de teatro, promovida pela prefeitura aqui de Mogi. Fui experimentar, assim, saber como é que era, como é que ia rolar, como é que ia ser e tal. E aí, a hora que eu entrei no palco para apresentar a minha primeira sketchzinha, no final de 6 meses de ensaio, eu entrei assim e falei, nossa, tô em casa. Quando eu falo da coisa meio espiritual, é um pouco isso, assim, um pouco dessa uhum, sensação de já conheço esse lugar aqui, acho que eu já estive aqui. E eu não estou dizendo com isso que eu seja um ator tecnicamente perfeito, nada disso, uhum, tá? Só estou dizendo que é a sensação que eu tenho uhum, quando eu entro ali, assim, sabe? Quando eu subo ali no palco, é essa sensação que eu tenho de estar em casa e tal. E aí eu percebi que eu podia fazer parte da história. Não era só fantasiar, criar tudo. Era estar no meio dela, contar junto. E aí passei algum tempo ali no Teatro Amador, bastante tempo, aliás. Fui fazer, eu brinco que é o currículo básico de toda pessoa com deficiência visual que quer fazer arte, né? Que fui estudar canto, fui estudar piano. Não deu certo no piano porque eu não tenho disciplina para isso. É, e aí, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que o que eu queria mesmo era brincar com o teatro, assim, para sempre. E aí, teve todo aquele processo de adaptação, de começar a ganhar autonomia. Eu não tinha isso. Eu era uma pessoa uhum, acomodada, que vivia aí, indo para lá e para cá acompanhado de pai, mãe e irmãs. E tava tudo bem, tava tudo certo para mim. Mas aí veio o teatro e eu falei, putz, não dá para ser assim, não dá para eu estudar teatro dependendo das pessoas, assim. Porque eu vou ter que começar a ir para São Paulo, vou ter que aprender a andar sozinho. Aí veio todo um processo de uso da bengala, e aí crises de pânico, de ansiedade, tudo isso para poder chegar num ponto em que eu pudesse sair por aí andando sozinho e ter a minha autonomia de mobilidade e tal. E tudo isso porque eu queria estudar teatro, porque eu queria conhecer como é que era isso tudo, como é que era uhum, esse universo. E aí, até esse momento, né, até ir para a escola de teatro, até dentro da escola de teatro, tinha essa questão da negação um pouco, né, de fazer personagens que enxergavam e fingir um pouco isso. Era um pouco era um pouco fuga, assim, né, de não falar a respeito da deficiência visual e não. E aí, quando eu saí do teatro, aí eu comecei a pensar como é que eu ia trabalhar, como é que ia ser o mercado de trabalho para mim, porque eu queria trabalhar com isso. E eu comecei a entender que eu precisava criar um nicho, né? Eu precisava entender, inventar um mercado. O que se tinha até o momento era tudo muito incipiente. Ainda é incipiente, eu acho. uhum, A gente, enquanto artista com deficiência, está sempre limitado a um nicho específico. uhum, A festivais, a circuitos artísticos específicos. A gente ainda está nesse lugar, uhum, no Brasil, em qualquer lugar no mundo, eu acho. E aí eu percebi que eu precisava criar esse mercado. E foi quando eu fui estudar dramaturgia, fui fazer algumas oficinas de dramaturgia.
E, e comecei a escrever as histórias que eu queria contar. Primeiro veio Um Homem Comum, que é uma peça que fala sobre sexualidade e fala sobre construção de autoimagem, né? Como é que se dá a construção de autoimagem para aquele personagem cego daquela peça. Como é que se dá a construção da autoconfiança, como é que você consegue ser autoconfiante sem saber se o seu corpo corresponde ou não a um padrão de normalidade? O que é o padrão de normalidade? Como se estabelece? Como se perceber o padrão de normalidade se você não enxerga? Como contestar o padrão de normalidade? Então a gente fala bastante sobre isso no Homem Comum. E Isso é aí essa peça foi... maravilhoso, né? É, E essa tem, peça foi... o homem comum é a sua vivência, assim, ou você foi pegando recortes também das suas experiências, mas não só da sua pessoal, né? Mas de relatos de outras pessoas. É tudo muito misturado, assim. Uhum, Tanto o Homem Comum quanto o Colibri, que é o meu monólogo, o Homem Comum são 3 atores em cena, o Colibri uhum, sou só eu, meu monólogo. As duas peças, elas sempre vêm com essa questão, assim, né? É a minha vida, o que tem de mim, uhum, o que uhum, não tem. Eu falo assim, que nas duas peças, o coração é muito eu, o uhum, que aqueles personagens, o que aquelas peças sentem, elas são muito a minha vida e muitas coisas que eu ouvi de outras pessoas. Muitas uhum, situações que eu vi, né, acontecerem ou que me contaram e tal, com outras pessoas. Mas o que é racional nas duas peças, os fatos, né, o que é a história em si, a ficção, é ficção, né? A história contada, quer dizer, as situações apresentadas, os nomes, aquela casa onde vive o Fábio, que é o personagem do Homem Comum, é tudo invenção, aquilo tudo é uhum. ficção. Então eu divido assim, eu divido que o coração das peças sou eu e as histórias que eu ouvi, e o que é racional, o que é ficcional, então é tudo invenção, é fruto de estudo e construção mesmo do enredo. Então é divididinho, assim, na minha cabeça é tudo separado. Aí quando as pessoas vão assistir, elas falam, mas tá tudo misturado. Mas pra mim é tudo É, separado. Mas às é vezes a gente isso. separa por uma questão de organização, mas tudo isso é a gente, né? São as É coisas que a nos gente. atravessam, né? Então, se atravessa É, a gente leva é. isso, né? É isso, é isso, é isso. É bem por aí mesmo. Uhum, Então tem as duas coisas, assim. E a ideia também, sempre quando a gente começa um trabalho novo, um projeto novo, a ideia é buscar universalidade, sabe? Porque não basta só... O Colibri, ele não é um diário aberto de uma pessoa com deficiência visual e os seus sofrimentos e as suas angústias ou as suas alegrias e as suas felicidades. O Colibri, ele é uma história que por acaso parte de uma pessoa com deficiência visual, mas é uma história e que busca uma empatia. Eu quero que as outras pessoas também se identifiquem. Eu quero que um uhum, ator que vai ver que não tem a deficiência olhe para aquele ator ali e fale, nossa, eu passei por isso, nossa, eu vivi isso. As pessoas que venham assistir Um Homem Comum, mesmo que não tenham ninguém, né, no seu universo que seja pessoa com deficiência, que também encontre ali uma identificação, né? A personagem que é a mãe do Fábio, ela é uma personagem inteira, ela não é uma casca. Então, muitas uhum, mulheres assistem aquela peça e falam, nossa, me identifiquei com isso também, entendi, nossa, acho que ele tem super razão. Sabe, a ideia é buscar uma universalidade, assim, não ficar só num lugar de falar única e exclusivamente de um ponto de vista para abrir os olhos, né, com relação a isso. É uhum, uhum, também, mas uhum. sempre, sempre, sempre buscando a universalidade. E com a complexidade, né, de seres humanos, né, que são, Sim, com né, complexidades. não é simples, né, não é você olhar e, ela é assim também, né, e mais um monte E de outras coisas. E com a proposta de ser uma peça de teatro, com a proposta de Uhum, que a gente está fazendo, não é colocar ali uma pessoa com deficiência visual em cena e observar aquilo como num freak show, como num circo antigo, né? A ideia é, vamos criar uma peça de teatro e tenha o valor que tiver, mas enquanto obra, enquanto expressão uhum, artística de uhum, alguém, né? uhum, É sempre esse o propósito, assim. uhum. E como é o seu processo como foi o seu processo de escrita, assim, dessas duas obras, por exemplo? Quanto tempo você sentou e pá, as coisas já vieram, ou você foi meio que construindo, pensando? Como que é? O Homem Comum foi um processo mais burocrático, porque eu estava no final de uma oficina de dramaturgia.
E aí, bom, a gente tem que criar uma peça longa para a conclusão do curso. E aí, logo que veio essa ideia, eu comecei, bom, quem? Aí comecei a escrever uma coisa aqui, outra ali. Ah, o personagem principal é esse. Ah, o nome dele vai ser esse. Ah, o nome do amigo vai ser esse. Por quê? Quem era esse amigo? De onde ele veio? Então teve esse processo todo de gênese, não sei o quê. Uhum, Tarará. Eu fui escrevendo e fui colocando isso tudo em claro que eu não fui escrevendo à mão, né? Eu fui colocando tudo nos arquivos do computador, uhum, salvando lá. E aí, como gênese mesmo, como história do personagem e tal. E aí eu falei, bom, eu quero contar essa história. Aí chegou um dia que eu sentei no meu computador, era tipo 9 da manhã, e fiquei até as 3 da tarde e escrevi, né? E fui escrevendo, escrevendo e fiz o texto. Só que antes disso teve todo um processo, teve todo um embasamento, assim, teve uns alicerces que eu precisei fazer e isso me deu força, assim, me deu. E também eu tava com coisas na cabeça, tipo, qual é o gênero que eu quero escrever? Eu vou ter um ato só, vou ter dois. Coisas que eu tava estudando na época, né? Que tinham a ver com uhum, construção da dramaturgia no teatro e tal. E aí, quando isso vai pro palco, isso passa no caso do Homem Comum, passou por 2 diretores. E isso tudo muda também, porque daí esse texto deixa de ser meu, porque esse texto passa a uhum, ser de outras pessoas. Então os atores que entram trazem coisas, os diretores trazem coisas, o texto muda, as piadas mudam, as deixas mudam. O que não pode mudar é a coluna, é a espinha, são os personagens. Isso não dá para mudar. uhum, Mas palavras de lugar, piada, caco, não sei o quê. Porque quando a gente está escrevendo, melhor, quando a gente está encenando a peça, a ideia, para mim, é que todo mundo se sinta um pouco dono daquela história. Porque senão não vale a uhum, pena. Se todo mundo for olhar para aquilo, estou aqui contando a história do Edgar, eu falo, gente, então não é a minha história, é a história de todo mundo. Vocês compraram essa ideia, vamos falar sobre esse assunto. Então, como vocês querem falar desse assunto também? Então, isso é importante. O legal. Colibri, o Colibri foi um processo um pouco mais orgânico, porque eu escrevi uma cena, aí eu fui para um festival com essa cena, eram 2 atores naquele momento, era uma cena de, sei lá, 15 minutos, e aí a gente foi super bem recebido no festival, ganhamos prêmio e tal. E aí depois eu comecei a entender que, bom, agenda e eu não tenho grana para pagar ninguém, eu não posso exigir que ninguém esteja comigo. Eu falei, eu vou fazer um monólogo, porque eu coordeno a minha agenda e a do diretor, que foi convidado, né, o Kleber Góes. Eu falei, dirige para mim? Ele topou, assim, de boa, sem nenhum. Não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. E aí eu sentei um dia e falei, tá bom, então vou transformar isso tudo aqui essa cena de 15 minutos num espetáculo inteiro. E aí eu fui concatenando coisas que eu tinha ouvido, fui perguntando para amigos assim. E aí, ao final de uma semana, eu tinha esse texto, que ele dura 50 minutos encenado. E ele também foi mudando, ele também foi. Eu fui pra cena e fui ensaiando, aí o diretor falou: não, tá faltando alguma coisa, tá faltando um coração para isso, cadê? Precisava de sei lá, uma poesia. Aí fui lá e escrevi uma poesia, uma coisa pro meio do texto. Então isso vai sendo construído e também foi mudando. O primeiro colibri que eu fiz foi lá no Instituto, ou aí no Instituto Benjamin Constant, não sei se você está no Rio, mas foi dentro do Instituto. E ele Uhum. já não é mais aquilo, ele já é outra coisa. Ele já virou outra coisa. E ele vai mudando, mudando, mudando sempre. É interessante. E como que foi para você essas duas experiências, assim, de ver um trabalho seu ensinado por outras pessoas? Isso eu já achei legal, né, de você dizer que é um processo de todo mundo, que teatro é isso, né? O teatro é vivo, é orgânico, mas tem autor que fica muito apegado, né? Que tem dificuldade de libertar-se. Pois é. E É, depois você encena assim, né, sozinho, sustentando isso, né, sustentando esse solo e sustentando um texto seu também, assim, como essas sensações, né, de em diferentes lugares, assim. Porque no Homem Comum você está em cena também, né? tô em cena também. Meu primeiro espetáculo que eu escrevi que eu não faço nada nele chama Só Se Fechar os Olhos, que tá em cartaz aqui aqui não, né, na plataforma do Sesc. É um texto meu que
um espetáculo de dança performática. Quem faz é a Maria Fernanda Carmo e a Mariana Farceta. E é um espetáculo que você ouve só o espetáculo, né? Você não tem imagem nenhuma. Para você entender o espetáculo de verdade, você tem que fechar o olho e acompanhar. Nesse eu só escrevi o texto e fiz a direção, o que já é muito louco. Porque quando você ouve alguém falando um texto que você escreveu, você fala, gente, é um estranho comum, sabe? É um estranho conhecido. Você fala, eu conheço esse texto, eu conheço essas palavras, mas eu não imaginava isso assim. Eu achei que ela fosse ser dita de outro jeito, mas como você disse, é muito melhor do que eu imaginei. É muito louco. É, É a apropriação mesmo, né? Assim, incorporar, apropriar e pegar para si mesmo. E o que eu fico mais impressionado é o quanto as pessoas entendem o meu texto. As pessoas, a Mafê e a Mari, leram e falaram, nossa, que legal, você fala disso, daquilo. Olha, que massa, você entendeu tudo do meu texto. Ou então, ela entende outra coisa, você fala, pode ser. Isso é maravilhoso, assim, muito bom. O Colibri tem um pouco essa sensação, toca as pessoas, aí você fala, uau, o meu texto mexeu com a pessoa, o texto falou com as pessoas. Você fala, uau, que maravilhoso, eu tive esse privilégio de ser entendido por alguém, assim. O Homem Comum, eu nem penso mais, assim. Toda vez que eu escuto o Rafa ou a Cláudia dando o texto do Homem Comum, faz tempo que eu não escuto, né? Porque faz tempo que a gente não faz. Mas já não é mais meu, assim, já é deles, assim, eu já não estranho mais. Eu fico bem preocupado comigo mesmo ali e com o meu texto que eu tenho que dar e que eu erro pra caramba o meu próprio texto. É uma sensação muito louca, assim. Mentira, eu não erro tanto assim o meu texto. O que eu gosto de fazer é quando tá tendo audiodescrição, eu saboto o audiodescritor, porque eu mudo a marca de propósito. Aí eu fico mudando de marca, eu vou um pouquinho mais pra lá, aí eu faço outra cara, sabe? Só pra sacanear o áudio do escritor. Porque é muito engraçado, você tá em cena assim, e às vezes você tá bem na boca de cena, e aí tem o pessoal usando os equipamentos de AD na frente, assim, na cadeira da frente, e você fica ouvindo a pessoa descrevendo o que você tá falando. É muito louco, muito doido. E o Colibri... A parte mais difícil do Colibri foi a construção, porque teve muita coisa de aceitação, teve muita coisa que mexia comigo de um jeito que eu não imaginava. Eu escrevi e depois fui encenar. Aí na hora que eu fui encenar, eu entendi que aquilo tudo me doía muito, em alguns momentos ainda. Então tinha ensaios que eu saía chorando, assim, que eu voltava pra casa, eu não quero mais isso, cansei. Era difícil, assim. Eram umas coisas bem complicadas. E outra coisa difícil do Colibri é o camarim. Porque você fica sozinho lá. Tá todo mundo correndo com tudo, e a sua maquiagem tá pronta, o seu figurino tá pronto, e não vai começar ainda porque falta 10 minutos, e aí 10 minutos dura 1 hora, sabe? Parece que 10 minutos não passa. E você tá sozinho ali no camarim. E no Homem Comum era uma coisa tão louca, porque a gente tava no camarim, a gente ficava batendo texto, não sei o quê, depois ia pra coxia, e aí se abraçava. A parte difícil do monólogo é o camarim. Porque quando você tá jogando, você não tá jogando sozinho. Você tem público, você tem luz, você tem todo mundo lá. Você tem sonoplastia, tá todo mundo jogando com você. Agora, quando você tá fora de cena, você tá sozinho. Aí você fica ouvindo o público entrar, aí você fica ouvindo o refletor que liga, aí você ouve que o som deu problema, aí você fala que você não pode sair para resolver. Então é um pouco angustiante nesse sentido. Mas são experiências muito, muito ricas, assim. Eu respondi a sua pergunta, eu vou falando e vou indo, né? Você vê que Tá eu não tenho ótimo, muito... mas é isso. A ideia é bate-papo mesmo, assim, não é? E aí a gente tá aqui para te ouvir mesmo. Fale, Eu não fale. Eu tenho muita noção. adoro essas pessoas que não me dão trabalho. Eu não preciso falar quase nada. Ai, cara. Eu tive também essas duas experiências, né, assim, de solo e de, Como é que foi pra e você de isso? companhia. Eu tenho essa sensação também. O ficar sozinho, assim, esse antes, é longo, né? É É. longo, aí você se aquece e tal, você se alonga, faz exercícios vocais e tal, e nada. Ainda não tá na hora. Aí você se arruma, pula, aí dá o tempo de ficar nervoso, dá o tempo de passar um pouco nervoso e nada. Ainda não tá na hora. O pior é quando você entra em cena, aí depois que você sai do palco, o diretor vira pra você, você entrou frio. Ai, cara, mas o que você queria
sabia que eu fizesse. Ai, gente, é muito louco, muito louco. Fazer espetáculo com o diretor na plateia vai ter disso depois. Não que eu ache ruim, acho bom. Mas é isso, você vai mudar. E onde a gente vê esses trabalhos? A gente tem o Homem Comum virou livro. O Homem Comum virou livro. A gente tinha uma apresentação marcada no Sesc Vila Mariana para maio, olha que louco, desse ano. Aí veio pandemia maluca, aí a gente não conseguiu fazer. Espero que a gente consiga fazer ano que vem. Então ele virou livro. Quem quiser conhecer o texto e tal, só entrar em contato comigo aqui pelo Instagram. A gente tem umas cópias para vender e dá para conhecer a história e tudo. Eu fiquei pensando muito em fazer o Colibri ou o Homem Comum. Eu acho mais difícil. Porque como é que eu vou fazer da minha casa? São 3 pessoas, não sei, acho um pouco complicado. E tem uma questão que eu ainda não consegui resolver. Eu poderia fazer o Colibri, por exemplo, sozinho aqui e tal. Mas eu fico, eu vou fazer isso na sala de casa, aí de repente o gato entra, aí vem o cachorro, aí... eu não sei se eu consigo isso. O Colibri ganhou prêmio, né? Ganhou um prêmio da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Foi um prêmio bem legal, assim, de reconhecimento pela relevância artística. Foi bem interessante. E aí a gente fez uma apresentação na Unibis Cultural, em São Paulo, em finalzinho de 2018, por causa desse prêmio. E agora a gente está nesse momento. Agora eu estou repensando coisas, tem planos para o Colibri. O Homem Comum... O Homem Comum vai virar filme, né? A gente está num processo agora... A gente está num processo agora de escrever roteiro, então tá uma loucura, assim. Que delícia, que notícia boa. Então, estamos desdobrando as coisas. Mas eu quero voltar a fazer o Homem Comum no teatro, espero que no ano que vem a gente consiga de novo. E tem o Só Se Fechar os Olhos, que tá lá em cartaz, no Sesc. E sábado agora estreia o De Que Cor é a Chuva, que é um espetáculo que eu faço com a Marita Oliveira, pelo Coletivo Grão. Marita é uma poeta, uma atriz surda, e é um infantil. E a gente fica nessa brincadeira, eu, cego, perguntando pra ela, e aí, de que cor é a chuva? E ela, surda, tentando me responder. E tudo isso é feito, a gente gravou com o celular, então isso não vai ser ao vivo, né? Vai estar disponível lá no site do Centro Cultural São Paulo. É um espetáculo de 20 minutos, ele é todo acessibilizado tanto para surdos quanto para cegos, então é um processo bem legal também que a gente aprontou durante a quarentena. Assim. Então, Desculpa, tem o Só Se Fechar os Olhos, que tá na plataforma Sesc. Isso. Sesc São Paulo? Sesc São Paulo. Sesc São Paulo. Tá. Isso. E esse agora que vai estrear? Vai estrear, não, vai estrear sábado pela plataforma do Centro Cultural São Paulo. Então são 2 coisas. O Só Se Fechar os Olhos, que é um espetáculo sonoro mesmo, que você tem que ouvir com fone de ouvido, olho fechado. E desse eu não participo como ator, eu sou o escritor do texto. E o De Que Cor é a Chuva, que é um infantil, que estreia sábado, e aí pelo Centro Cultural São Paulo. Tudo pela internet, tudo pelo YouTube. Esses são os seus trabalhos. E além do filme, você está planejando outras coisas? Está escrevendo coisas novas? Tem coisas, Moira. O Encontramos o Gato Verde é um romance que está num processo de estamos captando grana para poder publicar. Eu quero publicar ele em áudio, em versão impressa e e-book. Quero fazer as 3 versões. Tem um romance que eu terminei agora, durante a quarentena. Eu falei, eu preciso acabar com... Ele já estava escrito há algum tempo, faz uns 10 anos que ele estava pronto. Aí eu consegui... a Tereza Gouveia, que é uma amiga minha, ela é editora de texto. Aí ela, vamos lá, vamos trabalhar nesse texto aqui. E ela fez toda uma edição. Nossa, teve um trabalho incrível de edição de texto comigo. E agora a gente está nesse processo de captação de recursos para poder publicar. O Encontramos o Gato Verde, que é um romance. E filme do Homem Comum. E fazendo muitas aulas de canto. Aí fazendo saraus, cantando também por aí, um pouco pela internet. E fazendo bastante consultoria de audiodescrição, que é para pagar as contas, porque senão a gente não vive. O Gato Verde, você está fazendo alguma campanha? Ainda não. Onde que tá? Ainda não. Eu tô tentando, vou fazer PROAC, né? Com o Gato Verde,
quem está produzindo o Gato Verde é o coletivo Desvio Padrão, que faz comigo só se fechar os olhos. Uhum. Eu faço parte de dois coletivos, o Desvio Padrão e o coletivo Grão. São dois coletivos diferentes. E tem o Teatro de Orelha. Que Ah, aí... isso que eu ia te perguntar, que também tá... o Teatro de Orelha, que é quem produz isso é a Dark Star, que é uma produtora de São Paulo, do Ronei e da Laís. E aí esse é o espetáculo que eu vou fazer o Tio Vânia. É um Chekhov, eu nunca fiz Chekhov, vai ser bem legal. A direção é do Zé Paulo Rosa. Eu vou fazer o Teleguin, para quem conhece o texto. Olha. E aí a gente vai... eles estão planejando fazer uma radionovela, só que com tecnologia 3D. Microfone binaural e tal. E aí a gente começa os ensaios na semana que vem, se não me engano. Na semana que vem. E aí isso vai para uma plataforma, né? Provavelmente do próprio Teatro de Orelha. E são 9 peças dentro desse projeto. Uma delas é o Tio Vânia. Então, assim... E tem previsão de estreia, Tivânia? Ainda não tem previsão de estreia. Ainda não. Vocês vão começar a ensaiar agora. Estamos começando ele agora. E isso, né? Produzindo muito, não paramos um minuto nessa quarentena maluca. E é isso, assim, estamos aqui fazendo as coisas acontecerem, né? E a consultoria de audiodescrição, como é que começou isso para você? Eu comecei consumindo audiodescrição no teatro, comecei aí algumas peças onde tinha. Aí eu vi uma propaganda de um curso, aí fui fazer o curso, aí entendi o que era. Aí a professora do curso foi com a minha cara, ela começou a me chamar para fazer uma consultoria aqui, tudo voluntariamente, né? Outra ali. Aí comecei a estudar mais, fiz outro curso, acho que eu fiz 4 cursos de AD, com pessoas diferentes. E aí os trabalhos começaram a aparecer aos pouquinhos, assim, né? Com a Rosa Matsushita primeiro, aqui de São Paulo, ou lá de São Paulo. E aí, fiquei trabalhando em 2015, 2016, fazendo consultoria com ela e tal. Em 2017, a gente teve a IN, da Ancine, a IN 128, que é aquela instrução normativa, né, que obrigava os cinemas a terem acessibilidade. E aí, uma produtora chamada Etc. Filmes entrou em contato comigo pelo Facebook, a Thaís Ortega, que é a coordenadora de lá, e falou: a gente está montando um setor de acessibilidade, a gente quer saber o que é audiodescrição, que eles são uma empresa especializada em meio do caminho. Assim. A distribuidora tem um filme, a exibidora quer o filme, precisa de uma empresa para poder fazer o meio de caminho, para poder fazer isso funcionar. Quem vai produzir as HDs onde vai ficar o filme, a legenda, tudo isso. Então eles estavam querendo abrir esse setor. E aí a Thaís entrou em contato comigo, e aí fui até lá e conversamos e tal. E aí ela começou a fazer a audiodescrição lá, e eu comecei a fazer a consultoria com eles. E desde então eu tenho feito, e tenho feito muito filme. Desde isso que eu ia te 2017 perguntar, até... se tem uma relação forte, que nós somos colegas, né? A gente faz parte do mesmo coletivo de consultores de audiodescrição, que tem profissionais do Brasil inteiro. Eu ando bem ausente lá do nosso grupo, do coletivo. Não dá tempo. Eu sempre percebi, né, desde que a gente começou essas trocas, que você é muito envolvido com a questão do cinema, né? Mais forte, assim. Porque o que aconteceu pra mim, né? E o que é mais trágico, digamos assim, é que eu gostei, né, de trabalhar com cinema. Eu comecei a gostar mais de filmes. Eu já gostava antes, mas eu comecei a gostar mais, e comecei a buscar coisas e pesquisar e tal. E eu me apaixonei, assim, por esse negócio de cinema, assim. Comecei a... Tanto que a ideia de transformar a peça Um Homem Comum em filme veio um pouco disso, assim. De eu falar, nossa, eu produzo tanto roteiro de audiodescrição, tá na hora meio de começar a criar a minha própria história dentro dessa linguagem. E aí fui buscar profissionais dentro dessa linguagem. A Alessandra Nagassoli, que é uma pessoa de Curitiba, ela embarcou comigo nessa onda, a gente estava nessa produção agora de roteiro, e estamos correndo atrás, assim, de mostrar o projeto para produtoras, e
e querendo conseguir direção, a gente não tem diretor ainda e tal. Então, o Homem Comum, o filme, meio que veio dessa coisa, né? De, puxa vida, eu faço tanto, tanta coisa, acessibilizo tanto. Vamos colocar no cinema também um pouco da minha perspectiva, assim. E muita coisa já acontece no cinema, né? Uhum. É, claro que a gente tem os nossos blackfaces, né? Eu chamo de os nossos blackfaces, porque hoje eu quero voltar sozinho, é um filme lindo, feito por um ator que enxerga. Uhum. Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos, é um filme lindo, feito por um ator que enxerga. Então, um Perfume de Mulher, feito por um ator que enxerga. É, então, começar também dentro do cinema a criar uma possibilidade de trabalho e começar a falar, não, a gente precisa pelo menos começar fazendo os papéis que nos cabem, para depois a gente ir para um outro processo. Sabe esse processo que os atores negros vivem agora, que estão vivendo personagens que não necessariamente falam sobre o racismo, sobre o preconceito? Claro que ainda tem muito que se falar sobre isso, sobre racismo estrutural, porque é muito difícil livrar Uhum. disso. Mas a gente começa a ter um processo de atores que são pessoas negras e que estão começando a desempenhar outros papéis que não necessariamente falem sobre isso. A pessoa com deficiência ainda tem que passar pelo primeiro processo. A gente tem que passar pelo primeiro estágio, que é falar, para que depois a gente comece a poder não mais falar sobre. Porque eu não vejo muito por onde. Se você ainda é visto como uma criatura meio enigmática, porque é como a pessoa com deficiência é vista ainda, você tem que desmistificar, você tem que começar a falar não, e aí ir lá e dizer que a gente sangra, que a gente passa mal, que a gente pode ser do mal também, que a gente não é bonzinho o tempo todo, que a gente pode ser mau caráter. Eu juro que eu não sou mau caráter, mas deve ter certo por aí que é. E é isso, né? É meio que tornar essa convivência um pouco mais normal, assim. E aí começar a falar de outros assuntos. E aí, claro que é possível, claro que eu não acho que todo mundo tenha que falar sobre a não acho nada disso. Eu acho só que a gente precisa falar. Se você conseguir produzir e não falar, e não quiser falar, tá tudo certo. Eu não vou criticar Uhum. ninguém. Eu Uhum. não sou. Se um dia eu resolver não criar uma peça, um livro que não fale, eu vou fazer isso também, sabe? Mas eu acho que a gente vive um processo que a gente ainda tem que falar sobre isso. Que a gente ainda é visto como criatura assexuada, a gente é visto como sem libido, a gente é visto como indesejável, ou, enfim, você tem um monte de questões que você tem que ainda colocar em pauta, né? Ainda colocar para discussão. Então, eu espero chegar num momento, espero que não demore muito, em que a gente possa, com conforto, ser o vilão da história, ser a mocinha da história, ser o dragão da história, ser, sei lá, qualquer coisa dentro da história e que isso não seja uma condição limitante, né, para sua personalidade, para sua atuação naquela obra. Maravilhoso, é isso. Porque eu sinto que aí a gente acaba tendo que ser os criadores e produtores, né, das nossas obras, dos nossos trabalhos, Uhum. porque rola isso, né? Não nos chamam. Né, eu tenho aqui É, uma peça e tal, vai ter um personagem cego. Ah, mas vamos chamar, vamos, né, outro ator. Aí falam, não, mas não é porque é, não é porque ele é cego, tem que ser feito por um ator cego. Porque eu quero, de repente, o diretor quer trabalhar com um ator X. Mas por que não, né? Assim, por que não experimentar? Por que não? Eu é, acho que tem um preconceito também disso. Ah, mas se eu chamar uma pessoa com deficiência para atuar, aí a gente vai ter que se adaptar, aí a gente vai ter que repensar, vai dar muito trabalho, né? Aí as pessoas não querem ter essa ousadia, não querem ter esse trabalho, não querem sair do que estão acostumados a fazer, né? E eu acham tenho que certo tem uma comodismo. coisa muito mirabolante, assim, para chamar uma pessoa É, com deficiência. Nossa, mas a gente não está preparado, né? As pessoas acham que, não, mas a gente não está é, preparado. O mundo não é preparado, né? A gente tem que criar junto, ainda mais num espaço de criação como é, né, um processo artístico, como é. A arte é justamente um lugar que já não existe essa barreira, né? Porque é um espaço para reinventar a realidade. Então, por que não, é. né? E a maneira como eu construo coisas em cena ou na vida, sei lá,
às vezes, são maneiras como eu construo coisas. Quer dizer, se de repente um diretor de teatro trabalha comigo, que sou uma pessoa com deficiência visual, a gente vai resolver cenas de um jeito. Se ele vai trabalhar com você, não é a mesma coisa. Você é Claro. outra pessoa. Uhum, Não uhum. tem uma regra universal. Mas não Sim. é uma coisa do outro mundo. É como lidar. Quer dizer, você não vai contratar uma atriz enxergante X, no próximo espetáculo vai ser uma outra atriz X e não vai ser uma outra relação. É a mesma Uhum, coisa. uhum. Você vai tem respostas que às vezes eu também não tenho. Às vezes o diretor de teatro vira para mim e fala, mas como é que a gente vai resolver essa cena? Já aconteceu isso. Eu falo, não faço a menor ideia. Vamos ver. Deixa eu Uhum, experimentar. Deixa eu ver uhum, se eu consigo. Porque o ensaio também é para isso, né? O ensaio uhum, uhum. é para você errar também. É, e eu acho que tá nesse lugar assim também a gente se misturar um pouco, né? Sim. Eu brinco que eu sou um outsider, né? Eu não frequentei instituições, assim, eu Uhum. não me for, eu fiz escola regular, aí fui fazer escola de teatro regular também. Eu acho que essa mistura ela é muito rica, assim, ela pode te colocar em lugares diferentes, sabe? É, não que eu ache ruim você estar num grupo específico para pessoas com deficiência visual, eu não acho isso ruim. Mas a minha história foi traçada num outro lugar. E isso me deu coisas muito interessantes, assim, que foi essa habilidade de dizer assim, olha, você pode trabalhar comigo que eu vou ajudar a descobrir um jeito. Eu não trago Uhum, uma fórmula certa para você, certeira uhum. para você. É isso, assim, é meio que você tá aberto para ouvir e treinar um pouco a autoestima também, porque quando você recebe a bronca, você recebe a bronca. Sim, sim. Né? É. Cara, o que você errou esse negócio? Por que você esse texto? E é isso. E às vezes você vai bater de frente, você vai falar, não, E, eu acho. e treinar a autoestima, Vai... porque às vezes você vai se deparar com situações que realmente você vai ser excluído, assim, né? Você vai, a pessoa É, realmente não quer, não vai saber lidar e não vai querer lidar, né? Eu tenho uma história parecida com a sua nesse lugar de não ter frequentado instituições, porque eu sou do Rio. Eu nasci no uhum, Rio, mas meus pais se mudaram para Leopoldina, uma cidade no interior de Minas, que é onde eu tô agora, nesse período de ah, quarentena. É. uhum, Então, estudar escolas regulares faz a gente a gente tá sempre que está propondo, né? Também a gente experimentando. A minha perda da visão foi gradativa, que é uma doença degenerativa da retina, uhum, Stargardt que eu tenho. Então, uhum. né, a cada nova, né, essa percepção, né, de perda, são novos desafios e novos desafios nas relações. E sempre a gente tendo que propor, né, por a gente não estar numa instituição, porque dentro de uma instituição tem o seu valor, né, porque é um espaço preparado para aquilo, onde vai ter profissionais que vão né, que teoricamente saberão lidar, né, com essas É, dificuldades. E a uhum. gente num espaço mais aberto, aí ninguém sabe realmente, e nem a gente, né, porque a gente também está aprendendo a lidar com a deficiência, né, Sim, a gente dentro não. desses espaços. Então eu já cheguei também numa sala de aula de balé, cego de bengala, botei minha bengala no cantinho, aí a professora, eu vim fazer aula, a professora travou, ela não conseguiu. Aí ela fingiu que não me viu. Era uma Não aula acredito. livre, assim. Eu cheguei para. E aí teve uma aluna que ficou perto de mim e ficou me dando um suporte, assim. Mas a professora, ela travou e ela deu a aula dela fingindo que eu não estava ali. Então, assim, foi ruim para mim também. Foi esquisito sentir que eu estava Claro, causando aquilo, né? Aquela sensação claro. de desconforto tamanho. Mas é isso, mas eu queria estar ali. Então eu também tô pagando para ver É, é. como assim, né? E tudo Inte- bem também, ela não estava preparada e não estava esperando aquilo naquele dia, né? Vai ver que, porra, justo naquele dia, né? Ela estava de É, TPM, chegou atrasada, tem um monte de problema, ainda vai me aparecer uma cega querendo fazer aula, coisa que eu nunca fiz na vida. Então, assim, até é, isso a gente tem que saber ponderar.
A gente recebe muito não mesmo, né? A gente lida É. muito com o não, com a negativa, 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 negativa. Se a gente vai travar por causa da negativa, aí é problema, porque a gente não vai fazer nada. E uma outra coisa, Moira, que tem me mexido comigo muito nos últimos tempos, nos últimos 2 anos principalmente, é que às vezes você vai pro palco e aí tem uma tendência, ou da direção, da produção, sei lá, de quem, do público, não sei. Mas tem uma tendência das pessoas quererem que você não pareça o que você é, sabe? Assim, às vezes você sai do palco e fala assim, mas você é cego, nossa, nem parece. Como assim não Uhum, parece? uhum, Parece, tem que uhum, parecer. Eu não, uhum. sabe, eu tô muito nesse lugar agora também, de usar as coisas que eu, sei lá, se eu tenho que tatear, é, sei lá, o móvel para saber qual é a minha marca, assumir isso. Eu sou Uhum, essa pessoa que uhum, tateia. Então, não uhum. adianta não sei se resolve muito eu fingir que, sabe, é muito mais rico você dizer assim, estou tateando. Sim, Eu, sim. eu, eu fiz um curso de uma oficina de teatro realista num grupo em São Paulo, no grupo Tapa. E aí eu tinha que teatro realista é a realidade resumida, né? Você tem ali uma xícara, ela é a xícara e ela é o café da manhã todo. Esse é o teatro realista, né? É uma redução da realidade, né? Uhum. Então eu tinha que servir um copo, eu tinha que colocar o meu uísque lá no copo e não sei o quê, papapá. E aí eu tinha que chegar bem pertinho da mesa, assim. Então eu tocava na mesa para saber exatamente onde eu estava, assim. E às vezes eu perguntava depois que eu fazia a cena, eu perguntava pro diretor, deu para perceber? Vocês viram que eu toco a mesa? Ele falou, não. Eu falei, como não percebeu? Aí na vez que eu fiz de novo, aí eu fiz questão de fazer maior para tocar a mesa e parecer. Porque não, é uma questão de se tornar, dessa coisa da cegueira, das características minhas enquanto cego, serem naturalizadas, porque senão vai ser sempre parecido, sabe? Sim. Eu vou. Mas tem também muito essa coisa do estigma, assim, não parece, não parece que você é cego. Eu passo por isso também, porque a minha cegueira também não é visível pelos olhos, né? Não tem nenhuma deformidade ocular. Então Uhum. sempre cai também nessa coisa. As pessoas, mas, não, mas você é mesmo, você é cega mesmo, não parece. Mas não parece porque dentro do conceito daquela pessoa, né, ser cego é, Sim, né, uma forma, né? Uma forma que aí tem, se tem vê só um uma tipo outra de cego, coisa. né? Uhum, uhum. Tem só um tipo de cego. E aí a gente vai falar de espectros, né? Porque eu sou considerado cego, mas eu tenho 3% de visão. O meu CID é de cegueira, mas eu tenho percepção de movimento, de luz, de contorno. Ou seja, e tem cego que não enxerga absolutamente nada. E Uhum, somos todos cegos. Você tem um espectro gigante de uhum, possibilidades lá. uhum. E aí você tem baixa visão, que é outra coisa, mas também não enxerga, também tem que usar bengala. Então, é um monte de mitos que você tem que ir derrubando aos pouquinhos, né? É, e estamos aí, né? Estamos aí para isso mesmo. É pra isso, vamos fazendo, né? Vamos fazendo. E vamos nos divertindo, né? Vamos aprendendo também, vamos errando, vamos Eu acho que é tudo válido. Vamos nos divertindo, uhum, vamos sofrendo também, que tem dia que é sofrendo. foda. Tem dia que é É, foda. tem dia que é foda. Você não tá afim, você fica no quarto e come brigadeiro de colher. E é isso, porque não tem, né? Eu tô aqui, eu vi que a Lucília Machado, que foi minha entrevistadora minha convidada da semana passada, tá aqui. A gente estava falando disso também, que tem dias que a gente está disposto a ser o educador, né? Falar com as É, pessoas na rua, explicar, olha, não pega no braço, você me oferece ajuda de outro. Mas tem dia, cara, tem dia que você não quer, tem dia que, né, a gente é deficiente também é humano. Tem dia que é, você quer mandar todo mundo ir a merda, é não merda. vem pegar no meu braço. Uma coisa que eu tinha vontade de falar, eu posso falar isso aqui, eu acho. É, que quando as pessoas pegam a gente pelo braço, né? E você vai aonde? Você tá andando no seu caminho, tranquilo, com a bengala, feliz, e vem a pessoa te segura pelo braço. Você vai aonde? Eu sempre tive vontade de dar uma resposta mal criada. Nunca É. dei, sabe, assim, nunca dei, mas eu já ensaiei Mas várias, assim. você tem uma. Vai, me conta uma resposta aí que você pensou, que eu fiquei curioso agora. Ah, eu vou ali dar o cu, por exemplo. Achei maravilhoso, acho que eu vou usar um dia.
plagiar. Cara, muito bom. Muito Aí eu bom, falo muito isso, bom. eu realizei isso numa peça, que é a Volúpia da Ah, Cegueira. Um espetáculo que a aham, gente fez que tinham dois atores cegos, eu e o Felipe, e dois videntes, mas que a ideia era todo mundo se misturar e ninguém saber como são várias esquetes, assim, várias pequenas histórias, então tem hora que a gente faz cego, tem hora que não, não sei o quê. Então a ideia era aham, o público não saber, achar que todo mundo era cego, ou não saber quem era e quem não era, enfim. E aham. aí, na época de criação, né, dos ensaios do espetáculo, eu falei isso com um autor, que eu tinha vontade de falar. A gente conversando, eu falei, cara, eu tenho vontade de dizer isso, então você vai falar. Aí eu falava isso, né? Eu tinha uma cena para falar isso. E aí era a hora que todo mundo, muita gente se identificava comigo. Sempre que tinha deficiente visual assistindo, no final eu falava, cara, eu também adorei, eu também tenho vontade de falar. Uma coisa assim. É muito bom, mas é isso, né? É, é o dia que é o dia que você vai tirar 3 estrelinhas no Uber, né? Porque aí você pega o Uber e não responde. E não responde como você ficou assim, né? Você fala, Aí você já deve ter ouvido também. Por isso que é cega. Eu já respondi assim, tipo, as pessoas que ficam gritando com a gente, querendo manobrar a gente de longe. Vai mais pra esquerda, vai ah, mais pra direita. ah, E aí todo mundo, ai, já. pô, não grita comigo, não grita comigo não. Aí o cara, eu tô tentando te ajudar, por isso que é cega. Eu falei, é por isso mesmo, e por muito mais, você nem sabe. Eu já aprontei muito mais, você não faz ideia. Edgar, Muito bom. delícia conversar, delícia esse bate-papo. A gente está chegando no finalzinho. Aí queria saber se você quer deixar algum recado, alguma É, mensagem, alguma alguma quero receita de dizer, bolo. quero dizer que da próxima vez que me perguntarem onde eu vou responder que estou indo ali dar o cu e vou, e vou dizer assim, Moira me ensinou essa resposta que é incrível. Pronto. Ai, gente, Que bom, fico feliz de saber que eu inspiro as pessoas de alguma forma. maravilhoso, muito bom, muito bom, muito bom. Moira, obrigado, viu? Mesmo, obrigado, Poxa, obrigado. Foi querida, eu que ótimo. agradeço. Foi ótimo, ótimo te conhecer um pouco melhor, ótimo esse bate-papo, ter esse tempo de encontro, que essa é um presente da pandemia, né? De certa forma, a gente está tendo que se reinventar e criar novos espaços, e eu estou tendo oportunidades incríveis, assim, de encontros virtuais, e tô muito feliz de estar aqui com você hoje, viu? Muito obrigada mesmo. Feliz estou eu, prazer em te conhecer melhor. A gente foi a primeira vez que a gente bateu papo de verdade, né? Sim, sim. E foi incrível, obrigado. E quem quiser dar uma olhadinha, eu posto as coisas todas no Instagram, Boa. edgar.jax. E é isso, estamos aqui, estamos fazendo e nem sempre acertando, e é isso, Nem fazendo as sempre coisas. ganhando, nem sempre aprendendo. Sempre, Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre aprendendo a jogar. jogar. Como diria Guilherme Arantes, é isso. Obrigada, meu bem. Super obrigada. Obrigado. Beijos Um para todo mundo aí. beijo. Até já. Obrigada a presença de todo mundo, gente. Foi lindo. Obrigada a vocês aqui com a gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.